Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus abençoe a todos aí que estão pedindo a benção. Vamos lá então. Começar aqui. Qualquer coisa que der um problema aí, vocês me avisam aí, escrevam aí. Bom, o intuito hoje, a princípio, a formação pastoral vocacional, a qual eu sou responsável aqui na paróquia, da formação então para os jovens da pastoral vocacional. Nós tivemos uma formação só, né? Foi tema sobre santidade e na verdade todos os temas que vamos tratar esse ano todo vai ser em volta desse tema da santidade, né? O que é ser santo, né? Que é o que tratamos mais um pouquinho, introdução no primeiro dia da nossa. Vamos dar no dia que tivemos a formação, a primeira. Vamos relembrar aqui um pouquinho, mas vamos ir mais além hoje, né? Não vamos falar tudo o que falamos na primeira formação, mas vamos dar a introdução e vamos dar passos hoje, ou seja, saber o que é a santidade, né? Mas também como ser santo. Se é possível ser santo, então se é possível, como que fazemos para ser santo? Esse é o nosso intuito que vai ser durante todo esse ano, não só, claro, numa, duas formações que vamos aprender tudo, e nem em 20 formações. Mas vamos, durante esse ano, nos aprofundarmos para que possamos vivenciarmos mais de fato, né? Não ficarmos só na teoria. Temos que ser santo, ser santo, ser santo. Mas o que é ser santo? É possível ser santo e o que é? E depois do que é, como fazer, né, para ser santo. Então vamos lá. Boa noite, Jefferson, meu amigo. Vamos lá. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, no seu número 39, nos diz assim. Vou virar aqui que eu vou ler que meu computador está aqui. Afirma o seguinte: todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. Ou seja, sejam os pastores, ou sejam aqueles que são pastoreados, seja todos os fiéis, são chamados a viver a santidade, né? Então, compreender isso, ou seja, o Senhor nos faz um chamado, né? Já no Antigo Testamento, em Levítico, né? Mas o Senhor também chama: sermos santos como vosso Pai, como nosso Pai, vosso Pai do céu é santo. Sermos, elevarmos, nos aproximarmos de Deus. O Senhor chama a ser santos, mas não só os ministros ordenados, ou também os religiosos, as religiosas, né? Porque durante muito tempo na igreja se ficou restrito a isso, como se fosse possível só quem fosse um ministro ordenado ser santo, né? O padre, ou um religioso, uma religiosa, né? Que fosse possível alcançar a santidade, né? A igreja nunca defendeu isso, mas era como se tivesse esse pensamento no comum da igreja, né, sobre isso. Ou seja, que só esses ministros ordenados, os outros não eram chamados a ser santos. Deus te abençoe, Padre Felipe, sua bênção também, que alegria tê-lo aí. Então, todos nós somos chamados à santidade, não só os ministros ordenados, todos, né, desde daquele que se batizou agora, menos tempo, até o Santo Padre, o Papa, todos na igreja são chamados a ser santos. A santidade é para todos, uma santidade universal. Mas, então, se todos nós somos chamados a ser santos, o que de fato é ser santo? São Bellarmino, quando iam tratar de defender a canonização de São Luís Gonzaga é um jovem religioso, né, que passionista, que ele era seminarista, ele faleceu seminarista ainda, então, mas viveu profundamente, né, uma vida de santidade dentro do seminário, cuidou dos pobres, por isso que ele ficou doente também e faleceu. Então, diante da defesa da canonização dele, São Bellarmino
as pessoas, ou seja, diziam, estavam falando aquilo que, que ele fazia, São Luís Gonzaga fez, que ele ajudou, que ele rezava. Mas, ou seja, não é simplesmente por isso que ele deveria ser santo. Né? Porque falaram assim, não, a sua fidelidade aos mandamentos, mas não é só isso. Mas São Belarmino dizia assim, ele tem que ser santo porque ele amou muito. Né? Ou seja, ele amou de tal forma que se consumiu completamente. Né? Então, ou seja, aquilo que nos faz santo não é simplesmente cumprir umas regras, cumprir umas normas, mas é amar profundamente. E vamos entender daqui a pouco o que é amar também. E diante disso, nós podemos lembrar, por exemplo, a passagem do jovem rico. Essa passagem está em diversos evangelhos, né? Por exemplo, né, de Mateus 19, por exemplo. Não, desculpe, isso é outro texto, mas vamos lá. O jovem rico. Val, Deus te abençoe. Bom, se lembrarmos a passagem do jovem rico, é aquela passagem onde aquele jovem interpela Jesus, né, pergunta quem pode fazer para ser bom. E Jesus diz assim, mas só um é bom, né? Só o Pai é bom. Né? Mas vai e cumpre os mandamentos. Padre Fernando, grande abraço aí. Se queres ser bom, então diz assim, vai e cumpre os mandamentos. Mas o jovem rico quer mais. Né? Não, mas eu já cumpro isso. Né? O jovem rico diz assim, não, mas tudo isso eu já faço, cumprindo esses mandamentos. E o Senhor diz para ele, mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue. Ou seja, se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo. Né? Ou seja, na Sagrada Escritura, toda vez que se dirige essa palavra, que se designa essa palavra, né? Perfeição, quer dizer sobre a santidade. Então, se queres ser santo, vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue. Ou seja, dá um passo a mais de cumprir esses mandamentos. Entregar-se tudo a Jesus. Não só numa vida celibatária, podemos dizer assim, do ministro ordenado, do religioso, da religiosa, do consagrado, né, daquele que vive o celibato. Isso também, claro. Mas não só isso. Ou seja, é desapegar de todas essas coisas terrenas e dar aquilo que não preciso dar. Por exemplo, se nós pensarmos um homem casado, né, um marido, um pai de família, ele pode dizer assim, não, mas eu já faço muito, abraço, Padre Fernando, eu já faço muito, né, porque eu sou um bom marido, porque eu não bato na minha esposa, eu arrecado, né, eu trabalho para pôr o sustento da minha casa, então assim, eu sou um bom marido. Mas isso não quer dizer que ele o ama muito. Ou seja, o amar muito é dar aquilo que não precisa. Ou seja, isso é o mínimo, né, que ele tem que fazer. Não bater na esposa, por exemplo. Né, um filho, por exemplo, que não bate nos pais. Ou seja, isso é o mínimo, né? Isso ainda não é santidade. A santidade é dar aquilo que não precisa. Dar o tudo. Grande Gustavo, Deus te abençoe, um abraço. Ou seja, aquilo que o Senhor pede ao jovem rico. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ou seja, dar o tudo. Isso é de fato esse processo, esse caminho de santidade. Né? Que é aí que começa. Né? Se querer entregar tudo, dar o tudo a Jesus. E agora se dá tudo como, né? Ou seja, é seguir a vida cotidiana, né? No dia a dia, né? Ou seja, claro, agora estamos nesse né, coronavírus aí preso em casa um pouquinho, né? Estamos vivendo essa reclusão, né, na nossa casa. Ou seja, também nesse ambiente buscar a santidade. Né? Ou seja, às vezes não temos, entre aspas, muito o que fazer, né? Porque às vezes não estamos trabalhando, né? Não estamos indo para a escola. Nós podemos nos santificarmos em casa. Por exemplo, às vezes não era necessário que eu lavasse a luz. Mas eu lavo a luz. Porque eu amo, né? Eu quero dar um descanso àquelas pessoas que estão ali. Eles estão ali para
fazer aquilo, mas eu quero ajudar, por amor, né? Sem pensar nada em troca, simplesmente pensando no outro, no bem-estar do outro, dar aquilo que não precisa. Ou seja, deixar o quarto em ordem, tudo isso, arrumar o quarto, fazer estudar, ler, né? Ou seja, ajudar as pessoas até conversando, né, com os outros membros da família em casa, porque às vezes estão todos ali para que distraem todos, né, para que não fiquem presos olhando toda hora informação do coronavírus, quantos infectados, quantos não estão, quantos nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Rússia, quanto em Portugal, quanto na Espanha. Ou seja, ficar vendo essas coisas que vai adoecendo as pessoas, mas nós podemos, ou seja, dar um pouco de tranquilidade aos outros, né? Ou seja, conversar, né, estar com o outro. Isso também, agora, nesse caminho, é um processo de santidade. No dia a dia, nas pequenas coisas, né? Não é simplesmente ter dons extraordinários, né? Ou seja, podemos ter, podemos, se for da vontade de Deus, Deus nos dará, mas isso não é o principal. Fazer daquele ordinário do nosso dia a dia, do cotidiano, o pão nosso de cada dia para o nosso caminho de santidade. Assim, se pensarmos Santa Teresinha, por exemplo, ela era uma santa doente que não poderia oferecer muito, ela não podia oferecer muitas penitências, ela era frágil de saúde, então assim, ela não tinha muito o que oferecer, mas o pouco que ela oferecia, ela punha amor naquilo, na forma de tratar as pessoas, do seu trabalho cotidiano, né, do seu trabalho no dia a dia, ela ia oferecendo aos poucos, para então construir esse caminho de santidade. Assim, mesmo que as pessoas não vejam, Deus vê o nosso coração, sabe a intenção daquilo que estamos fazendo, daquele a mais que queremos dar. Né? Por exemplo, às vezes no trabalho, eu acabei de fazer o meu trabalho, meu serviço, fiz tudo aquilo que me coube. Mas tem algo que eu posso fazer para o meu companheiro do lado, para ajudá-lo, que está um pouco atarefado, está perdido um pouco, mas não eu sou obrigado a fazer aquilo, porque aquilo não faz parte da minha tarefa. Mas eu o ajudo, ou seja, eu demonstro o meu amor. É claro que estamos falando de amor, mas principalmente o amor não é, primeiramente não é o amor às pessoas, mas é o amor a Deus que nós temos. E depois de amar as pessoas, a Deus profundamente, nós vamos amar os outros em Deus. Esse caminho, né, esse processo. São José Maria diz assim, em uma das suas homilias, está contido no seu livro, né, Cristo que Passa. A vocação cristã, ele está falando o caminho de santidade cristã, ou seja, o caminho de santidade nosso. A vocação cristã é vocação de sacrifício, de penitência, de expiação. Temos que reparar por nossos pecados. Quantas vezes não teremos virado a cara para não vermos Deus? E por todos os pecados dos homens. Temos que seguir de perto os passos de Cristo, trazendo sempre em nosso corpo a mortificação, a abnegação de Cristo, seu abatimento na cruz, para que também em nossos corpos se manifeste a vida de Jesus, o nosso caminho de imolação. Essa renúncia nos trará o gaudium compati, a alegria e a paz. Ou seja, esse caminho de amor a Jesus Cristo, esse caminho de santidade, que aqui é até uma coisa que eu esqueci de relembrar, mas assim, santidade é essa configuração que nós temos com Cristo. Assim, ser santo é ser um com Cristo, é ser um outro Cristo. Isso é o caminho de santidade. Como São Paulo vai nos falar, né? Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, isso é a santidade, a nossa configuração íntima com Cristo. Ou seja, mas como nos lembra aqui São José Maria, essa configuração é pelo um caminho de sacrifício, de penitência e de expiação, porque nós estamos seguindo o passo de Jesus Cristo. Ou seja, às vezes nós sofremos muito à toa, ou seja, nós passamos por dificuldades, né? Fala assim, nossa, mas está tão difícil a minha vida financeira, a minha vida de saúde, todo mundo em casa doente, esse coronavírus que veio agora atrapalhar toda a nossa vida. Então, desesperamos. Mas o sofrimento, ele é uma parte intrínseca da nossa vida. Depois do pecado original, depois da queda dos nossos primeiros pais, não tem como fugir do sofrimento. O sofrimento vai vir em nossa vida. Agora nós podemos viver esse sofrimento junto a Jesus, nos unindo aos passos de Jesus.
Então o nosso sofrimento terá um valor, porque será vivido junto com Cristo, com o sofrimento de Cristo. Inclusive um sacrifício redentor, porque nós nos unimos ao nosso sacrifício, nosso sofrimento, ao sofrimento, ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele é redentor, foi ele que nos salvou. Então quando nós nos unimos o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, ele se torna também redentor. Que coisa maravilhosa, coisa magnífica. E nesse caminho, nesse processo, nós vamos nos santificando, ou seja, nós vamos nos unindo, nos incorporando cada vez mais a Cristo e sendo um só com Ele. É um caminho, é um processo. Ou seja, nós não somos santos, mas estamos nesse caminho. É preciso caminhar, é preciso entrar no castelo, numa palavra de Santa Teresa de Jesus. Né? Vou dizer sobre o castelo, isso é outra, podemos aprofundar mais em outras aulas. Né? Mas aqui, ou seja, é preciso iniciar esse caminho, romper com o pecado de forma definitiva. Não quero mais pecar, chega. Eu quero agora caminhar na santidade, seguir os passos de Cristo. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo com essa formação, parar de pecar e seguir os passos de Cristo. Ou seja, aqui como lembrando mais uma vez o que disse São José Maria, é um caminho de sacrifício, penitência e expiação. Temos de seguir de perto os passos de Cristo, trazendo sempre em nosso corpo a mortificação, a abnegação de Cristo, o seu abatimento na cruz. Ou seja, ele está falando aqui não é um caminho de alegria, de felicidade, de euforia, de fazer tudo o que eu quero, caminho sem renúncia. Não existe isso, não existe, meus amados filhos e filhas. Nosso caminho aqui nesta terra é trazer sempre em nosso corpo a mortificação, a abnegação de Cristo, o abatimento de Cristo na cruz, para que o nosso corpo também manifeste, então, a vida de Jesus. Seguimos os passos de Cristo na cruz, nós vamos também, sei lá na frente. Isso não cabe a nós, mas a Cristo. O que cabe a nós é nos abrirmos nosso coração para que a graça de Deus então nos leve a fazer a vontade de Deus. Bom, vamos lá. Alguma dúvida aí? Alguém quiser escrever, mandar alguma dúvida, pode mandar. Já estamos há 20 minutos falando. Eu nem cheguei no assunto ainda novo, né, para quem já ouviu a primeira. Mas vamos lá. Só uma coisa por último, então, para relembrar esse caminho de santidade. Tem um caminho, um livro, Garrigou Lagrange, que ele trata sobre as 3 conversões. Então, ele vai falar sobre a vida do apóstolo Pedro, né? Então, sobre esse caminho primeiro de conversão, onde é aquele chamado, onde Deus chama. Depois, um segundo chamado, por exemplo, se comparando àquela a conversão de Pedro, aquela segunda conversão, quando ele nega Cristo, mas quando ele olha nos olhos de Jesus, olha nos fundos dos olhos dele, ele se converte de novo. Ele se arrepende daquela queda, ou seja, era alguém que já caminhava com Jesus, mas teve uma queda grande. Mas ele retorna. E depois, a terceira conversão é em Pentecostes, né? Quando purificado mais perfeitamente pelo Espírito Santo, esse fogo ardente do Espírito que nos purifica, ele consegue então ir evangelizar e dar a sua vida, inclusive morrer em nome de Cristo. Então essas 3 conversões, esse primeiro chamado, né, e depois essa purificação que Deus vai fazendo em nós, e a purificação final que é o Espírito Santo que faz em nós, que nos leva profundamente a esse caminho de santidade, né, sermos santos de fato. Ok? Isso é uma forma muito breve aquilo que eu falamos no primeiro, né? Agora, ou seja, se a nossa santificação, a nossa plena união com Deus, é assim como nos lembra Santo Tomás também, ou seja, a plena santificação com Deus é o nosso caminho de santidade, nos unimos a Deus. Agora, se esse fim nosso, o último, é nos unirmos a Deus, como é que vamos nos unir a Deus? Qual que é a prática? Falamos algumas aqui. A mortificação, a penitência, mas uma principal, que é a oração.
Santo Afonso diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou seja, temos que rezar. A oração ela tem que fazer parte da nossa vida constantemente. Odemir, Deus te abençoe. Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo aí. Mara chegou aí agora também. Quanto tempo. Deus te abençoe. Bom, ou seja, a oração ela tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes nós até temos consciência disso, mas nós não sabemos de fato o que é oração ou como rezar. Ou seja, nós rezamos mal muitas vezes, porque não sabemos, ninguém nos ensinou. Ensinou práticas de piedade, de rezar Pai Nosso, Ave Maria, que são orações vocais. São sim oração. Mas às vezes não nos ensina como, de forma, nos unimos de fato a Deus. Mas vamos lá. Para isso, utilizei aqui mais ou menos 3 livros. E eu recomendo a leitura para vocês aqui. Tem muitos outros que falam sobre oração. Por exemplo, Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Jesus, é um magnífico. Mas como eu não tenho aqui, está em outro lugar, eu não posso sair, eu não usei ele. Mas aqui, ó, usei esse aqui, que é muito bom, de Tor Ecclesi. Algumas catequeses do Cura d'Ars. Tem uma catequese aqui que é sobre oração, vamos citá-la aqui. Esse grande livro aqui, Vida Espiritual, magnífico, Filoteia, São Francisco de Sales. Todo mundo tem que ler, são livros essenciais. Adriano, um grande abraço, Deus te abençoe. Por fim, outras leituras que eu fiz também, mas principalmente esses 3 livros aqui. E por último esse, do Tanqueray, Para Formar Almas Santas. Então, ou seja, esses 3 livros para falarmos sobre oração. Uma coisa... são livros que eu creio essenciais, principalmente Filoteia, né, de São Francisco de Sales. É um livro que ele nos ensina muito na prática mesmo como rezar. Mas vamos lá. Bom, a oração, como podemos resumir o que é oração? Oração é nosso elevar da nossa alma a Deus, como vai dizer Santa Teresinha, né? É o nosso falar com Deus. E falar sobre o quê? Vai dizer São José Maria, por isso. Falar sobre tudo, né? Sobre qualquer coisa, ou seja, nesse tempo que estamos agora vivendo de coronavírus. Ou seja, tantas coisas que nós queremos estar fazendo, ou seja, aquela ansiedade que nós temos, às vezes que cresce em nós, né? A preocupação e tal, ou seja, é falar sobre isso com Jesus, falar sobre isso com Ele. Nosso melhor amigo, nosso maior amor, aquele que mais nos ama, nosso Criador. Senhor, eu não sei nem o que falar na oração. Isso já é oração. Fala, Senhor, eu não sei rezar, não sei o que dizer. Já está rezando, porque já está levando o seu coração a Deus, dizendo sobre aquilo que tem no seu coração. Senhor, eu estou com dúvida no meu namoro, estou com dúvida na minha vocação, no meu matrimônio, né? Não, dúvida não, mas assim, estou com dificuldade no meu matrimônio, com meu esposo, com a minha esposa. O que eu faço? Isso de fato é oração. Isso é rezar. Dizer sobre o íntimo do seu coração, né? Daquilo, e parar para ouvir a Deus. Ou seja, vamos falar aqui, né? Para rezar precisamos ter um ambiente, né? Não é para ouvir a Deus, você não está em silêncio, não vamos ouvir o Senhor no barulho. Pelo contrário, né? No silêncio que Deus fala ao nosso coração. Quando silenciamos, tanto exteriormente, mas principalmente interiormente, né? Porque às vezes, mesmo que estamos num ambiente que às vezes tem um barulho, sei lá, um vizinho está com som, alguma coisa, mas se nós paramos para rezar interiormente, nós estamos em silêncio, aquele barulho daqui a pouco nem faz diferença para nós. Interiormente nós estamos desligados. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com Filoteia. São Francisco de Sales, no seu primeiro capítulo, ou seja, no comecinho. Estamos aqui no comecinho. No capítulo 1 ele vai falar da necessidade da oração. A oração não é algo secundário da nossa vida. Não é para pensar, vou fazer ou não vou fazer. Não tem que fazer, é uma necessidade da nossa vida. Por exemplo,
nosso corpo, para mantermos ele vivo, nós temos que comer. Precisamos de água, de comida. Agora, a nossa alma é a mesma coisa, nós precisamos alimentar a nossa alma. A oração é um dos meios dela, vamos falar de outros aqui, mas assim, alimentar a nossa alma através da oração. Nossa vida espiritual depende disso também. De um alimento, que é a oração. Se nos esfriamos na oração, nós vamos ressecando a nossa vida espiritual, vamos matando a nossa vida espiritual. E às vezes matamos de tal forma que vamos continuar vivendo no pecado. Sem percebermos, porque espiritualmente nós estamos mortos. Mas vamos lá. O que nos diz São Francisco de Sales? Nos diz assim: como a oração traz o nosso entendimento à claridade e à luz divina, e expõe a nossa vontade ao calor do amor celeste. Não há coisa que melhor purifique e dissipe o nosso entendimento das suas ignorâncias e a nossa vontade dos seus afetos depravados. Ela é a água de bênção que com seu orvalho faz reverter e desabrochar as plantas dos nossos bons desejos, purga e lava as nossas almas de suas imperfeições e apaga a sede das paixões que o nosso coração tem. Ou seja, coisa profundíssima aqui, né? Só um parágrafo aqui, mas coisas magníficas aqui, né? Ou seja, não há coisa melhor que purifique e dissipe o nosso entendimento da nossa ignorância, ou seja, nos tira da ignorância, nos leva ao conhecimento verdadeiro de Deus, ou seja, através da oração. E a nossa vontade dos afetos depravados, ou seja, vai purificando a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa vontade. Ou seja, o nosso conhecimento que vai conhecendo as verdades mais superiores, as verdades de Deus, mas também a oração vai movendo a nossa vontade, né? Ou seja, os nossos desejos, vai nos purificando, ou seja, pelo conhecimento, mas vai movendo a nossa vontade também, ou seja, o nosso agir, que é iluminado por essa vida de oração que nós temos, né? Coisa magnífica, né? Que depois ele é um pouco poético aqui, mas é coisa magnífica, né? E assim, existem vários tipos de oração, né? Podemos depois até nos aprofundar em cada tipo delas, mas eu vou falar sobre um aqui específico. Porque assim, existe oração vocal, por exemplo. Santa Teresa coloca num grau vários, assim, e cada morada ela vai colocando um tipo de oração, né? Mas assim, vamos falando, claro, vamos falar das primeiras aqui, né? Ninguém aqui está nas últimas moradas, ninguém está num grau de santidade grande, acho, né? Pode ser que alguém esteja, até me ensine como que chega mais. Mas vamos lá. A oração vocal, que é toda a oração Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, todas as orações que nós fazemos, né? As ladainhas, as orações aos santos, isso é uma oração vocal, uma oração pré-estabelecida, que nós vamos repetindo elas. Elas nos ajudam muito, né? Ela não é uma coisa inferior, né? Ela também nos ajuda ao princípio dessa oração, né? Ou seja, nos colocarmos na presença de Deus, como nós rezamos, por exemplo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, nosso coração já está relembrando de Deus, esse Pai Nosso que estás no céu. Então, ou seja, nós já estamos rezando, é uma oração vocal que nos leva a uma oração mental, ou seja, uma oração que fazemos com a nossa alma, nosso coração, com o nosso interior. Padre Luan, Deus te abençoe, sua bênção, um grande abraço. Então, ou seja, que é oração de fato, ou seja, essa oração mental. Essa meditação, podemos chamar assim também, né? Ou seja, meditar a palavra de Deus no texto, mas vamos lá. Bom, esse livro Filoteia, São Francisco Sales vai escrevendo essa Filoteia, que não sei se ela existe de fato, né? Ou se foi dá a entender que sim, que ela existiu, que ele escreveu para ela, dizendo como é que deve fazer para rezar, né? Esse caminho, né, de vida espiritual. Uma coisa importante aqui, eu queria falar já no começo, aqui, antes de me aprofundar aqui, são coisas importantes aqui. Ele diz assim: Grande Duca, se te suceder, Filoteia, que não tenha gozo nem consolação na meditação, peço-te, em verdade, que não te perturbes, mas alguma vez recorre à oração vocal. Queixa-te de ti mesma, nosso Senhor,
confessa a tua indignidade, pede-lhe que venha em teu auxílio. Beija sua imagem, se a tens, e diles essas palavras de Jacó: Senhor, não vos deixarei enquanto não me derdes a vossa bênção. Ou as da Cananeia: Sim, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando nós paramos então para rezar, pode ser que nós não sintamos nada, que não venha nada no nosso coração, não venha nada, nenhuma palavra dirigida a Deus. E São Francisco de Sales diz assim, não pode desistir nessa hora, tem que persistir. Ou seja, dizer como a Cananeia, né, que vai insistir o milagre com Jesus. Aí Jesus fala assim, não, mas eu não vim, né, eu não vim primeiramente para vocês, né, para os judeus. Aí ela fala assim, não, mas até as migalhas que caem da mesa os cachorrinhos comem. Né? Pedir isso ao Senhor, Senhor, eu não consigo rezar, né, eu não estou conseguindo, me ajuda. Né? E nesse sentido, caminhar cada vez mais, ou seja, pegar um livro, pode ser esse Filoteia, qualquer outro, às vezes, né, algum livro de meditação, com pequenas frases da Sagrada Escritura, por exemplo, algum trecho, né, da Sagrada Escritura, um versículo que seja, e acima dessa oração, dessa frase, desse texto, né, levar o seu coração a Deus. Né? Por exemplo, se você leu, igual esse trecho mesmo aqui, né, da Cananeia, ou seja, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas também os cães comem a migalha que caem da mesa do Senhor. Se colocar como aquele menor diante de Deus, né, que não está recebendo nada, está numa secura espiritual, não consegue rezar, mas pede pelo menos as migalhas. Né? Será que o Senhor não vai derramar então aqueles maiores manjares para uma alma que se coloca humildemente aos pés de Jesus? Claro que vai. Porque nós vamos percebendo os frutos da oração, não é na própria oração. Ou seja, às vezes nós podemos rezar, estamos rezando todo dia, tem que rezar todo dia, fazer isso todo dia. E eu rezo por exemplo, rezo 10 minutos por dia essa meditação. Pego um textinho da Sagrada Escritura e medito ali profundamente, todo dia. Eu faço isso todo dia. Mas nem todo dia eu sinto alguma coisa. Mas isso não é o principal que está dizendo aqui São Francisco de Sales. Ou seja, porque nós vamos perceber a vida de oração nos mudando no nosso dia a dia, quando não estamos na oração. Ou seja, quando nós estamos dentro de casa, estamos ajudando as pessoas ou não, como estamos tratando as pessoas, estamos tendo mais paciência, estamos amando mais profundamente, estamos murmurando menos, estamos reclamando menos, se estamos tendo menos preguiça. Essa constância nessa oração todo dia, mesmo que nós não sintamos nada, ela vai modificar a nossa vida, no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que vai trazer essa mudança para nós. Ou seja, não temos que esperar esses arroubos espirituais. Não é por isso que nós rezamos. Nós rezamos para entrarmos em contato com Deus e Deus transformar a nossa vida. Nos unimos mais a Ele. Essa é a intenção da oração, de levar o nosso coração a Deus para que Ele nos transforme nele mesmo. Então, nisso podemos pedir ajuda ao Espírito Santo, claro, a Virgem Maria, os santos, rezar com o anjo da guarda, sempre pedir que o nosso anjo da guarda nos ajude na nossa oração, nos ajude a rezar, nos ensine a rezar, a ter constância na oração. Porque constância é uma coisa importante também, antes de continuarmos aqui. Porque assim, não basta eu rezar um dia, sei lá, fico horas e horas na Capela do Santíssimo e depois fico 1 mês, 2 meses sem rezar. Não, tem que ter constância todos os dias, por mais que seja 5 minutos. Mas eu paro 5 minutos do meu dia e começo a rezar. É levar o meu coração a Deus. Pego um trechinho da Sagrada Escritura, um versículo. Um salmo, um versículo de um salmo, às vezes. Pode ser do Evangelho do dia, da liturgia dos dias ou não. Um texto do magistério da igreja, uma frase ali. Frase de um santo, e ali eu me debruço aquilo com Deus. Nesse tempo, né, que vivemos, o coronavírus, por exemplo, estamos reclusos dentro de casa, tantas coisas que podemos rezar.
Devemos estar sentindo falta da Eucaristia. Você dizer isso para o Senhor, na sua oração diária, na sua meditação. Senhor, quantas vezes eu precisava dar valor à Eucaristia e não dei? Agora que eu estou sem, eu sinto valor. Você diz isso ao Senhor. Senhor, dá esse amor que eu tenho à Eucaristia agora, nesse momento que o Senhor está crescendo em mim, o amor à Eucaristia, que ele nunca se acabe, pelo contrário, que ele aumente. Que eu nunca mais desfaça do seu vosso preciosíssimo corpo. De tantas coisas que podemos rezar e que Deus vai nos transformando através da oração. E é Deus que faz, é a graça de Deus. Nós estamos ali com Deus, mas é Deus que transforma. Ou seja, não é as nossas fórmulas, a quantidade de coisa que fazemos, mas é Deus com a sua graça que transforma, nos transforma. Ele que nos eleva a Ele mesmo. É a graça de Deus que nós temos que pedir. Mas vamos lá. Cura d'Ars, São João Maria Vianney diz assim. Eu separei 2 trechinhos só dele para ler aqui, que é muito bonito. É uma catequese que ele tem sobre oração, tá aqui curtinha, é essa. Tem 2 parágrafos que eu separei que eu gostei muito. Diz assim: Meus filhos, vocês têm um coração pequenininho, mas a oração o aumenta e o torna capaz de amar a Deus. A oração é um antegozo do céu, um aperitivo do paraíso. Sempre nos dá alguma doçura. É um mel que desce na alma e adoça tudo. Os sofrimentos dissolvem-se com uma oração bem feita, como a neve exposta ao sol. Nossa, que magnífico, né? Que profundo, que bonito. Tão simples e tão profundo. Ou seja, a oração é um antegozo do céu. Ou seja, o que nós vamos viver no céu? É a nossa contemplação permanente, eterna, de Deus para sempre, a eternidade toda. Ou seja, na oração que nós fazemos hoje, já é esse antegozo do céu. Essa união que nós temos com Deus, nessa terra que nós temos através da oração. É uma prévia muito pequena daquilo que ainda viveremos no céu. O antegozo do céu. Ou seja, quando rezamos, podemos pensar assim, nossa Senhor, assim, eu estava no céu. Mesmo que nós não sintamos nada. Nós experimentamos o céu. Um aperitivo do paraíso. No paraíso vamos ter muito mais, um pequeno aperitivo. É o mel que desce na alma, ou seja, como esse mel que descesse do céu e cai na nossa alma e adoça, até os mais profundos sofrimentos, diz ele. Né? Que o sofrimento se dissolve, que nós estamos unidos a Deus e Deus nos adoça a nossa vida, que até o sofrimento fica leve. Que bonito, né? Como não rezar, meus irmãos? Como não rezar, meus filhos e filhas? Como não querer nos unirmos a Deus? Como não querer ser santo? Como não querer amar a Deus, esse Deus tão bom? E aqui um alerta do Cura d'Ars. Há 2 vozes no homem. A voz do anjo e a voz da besta. A voz do anjo é a oração. E a voz da besta é o pecado. Aqueles que não rezam curvam-se para a terra, como uma toupeira que tenta cavar um buraco para se esconder. Ou seja, aqueles que não ouvem a voz do anjo, ou seja, aqueles que não rezam, é como se fosse uma toupeira que se desce para a terra, ou seja, esquece das coisas do céu, porque a oração nos eleva ao céu, como ele disse aqui anteriormente. Esse antegozo do céu, através da oração, nós unimos o nosso coração a Deus. Nós elevamos a nossa alma ao céu. Agora o pecado, quando nós ouvimos a voz da besta, como diz o Cura d'Ars, isso aqui é como essa toupeira que começa a cavar um buraco no chão. Que bonito. Bom, estamos a 42 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Eu já vou partir para o fim. Senão a gente fica horas e horas aqui. Porque é um caminho de seguir a santidade também. Claro, a oração, mas a vida sacramental. Isso é uma coisa importante para falarmos hoje, porque a maioria dos católicos estão sem vida sacramental. Ou pelo menos privado de muitos sacramentos. Nós sabemos a importância disso. Ou seja, o Tanqueray aqui ele aponta
coisas sobre todos os sacramentos aqui, coisas magníficas. Foi uma frase de cada sacramento para vocês verem como que, né, esse livro aqui é magnífico. Vamos lá. Calma, Rafael, nós estamos acabando ainda não, estamos indo para o fim. Bom, o que é o sacramento, resumidamente? Bom, o Senhor Jesus, quando sim, ele tomou a nossa natureza, se encarnou, esse último livro, para formar almas santas, Tiago Tanqueray, editora Cultor de Livros. O Senhor então veio para nos resgatar. Ele instituiu os sacramentos para quê? Bom, o Senhor, tudo o que ele fez nesta terra foi salvífico. Foi tudo para nos salvar. Sua morte, claro, sua paixão, morte e ressurreição, para nos dar a vida. Mas tudo que ele fez, tudo que ele tocou, ele santificou. Ele tocou a água, ele tocou a terra, ele tocou tudo, ele santificou. Agora, para esse plano salvífico de Cristo perpetuar na história, ele criou os sacramentos. Os sacramentos, essa perpetuação do plano salvífico de Cristo para nós hoje, através da sua igreja. Isso é um sacramento. Bom, mas vamos lá. Bom, o que ele diz aqui, vou ler. Ia falar outra coisa, mas não vou. Para o nosso crescimento espiritual, então, é necessário... Oi, Tânia, Deus te abençoe. É necessário, então, a recepção dos sacramentos. Né? São 7 sacramentos. Os sacramentos, então, diz ele, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e produzem em nós, pela virtude própria de cada um, e desde que nossa parte não ponhamos obstáculos, ou seja, temos que estar em estado de graça, então, se não acompanhamos obstáculos, a graça santificante, a nossa incorporação a Cristo. Ou seja, cada sacramento nos traz isso. O sacramento, como nos diz também o catecismo, né, é esse sinal eficaz da graça de Deus. É a graça eficaz da graça de Deus. Bom, então ele diz assim, ele começa então com a crisma. Bom, batismo, né, claro, desculpa, que é o batismo que nos incorpora na igreja, nos incorpora ao corpo de Cristo, nos livra do pecado original e nos abre a porta para receber todos os outros sacramentos. Monique, Deus te abençoe. Então ele começa, né, falando do batismo nesse sentido, ou seja, ele nos incorpora e nos abre para recebermos os outros sacramentos. Então, pediram para eu repetir essa parte dos sacramentos. Então, bom, o sacramento, como diz o catecismo, é esse sinal eficaz da graça de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que vem até nós, de forma eficaz, nos dá a graça, de forma ordinária. Ou seja, nos traz todo o plano salvífico de Jesus, tudo aquilo que ele viveu na sua vida, aquelas graças que ele distribuiu quando estava aqui nesta terra, chega para nós através dos sacramentos. É a perpetuação da salvação divina em nossa vida. Isso é um sacramento. Para isso que não existe o sacramento. Nós recebemos o sacramento pela igreja. Bom, a confirmação. Acrescenta em nós o privilégio do batismo. É uma graça especial de uma força e virilidade para confessar valentemente a fé. Ou seja, isso é o que nos traz a crisma. Essa força, podemos dizer, rebustecida, a força do batismo, né, para que nós possamos veemente defender a nossa fé. Depois ele diz sobre a Eucaristia. A Eucaristia alimenta a alma com o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nos comunica o seu espírito, sentimento e virtude, ou seja, nos comunica tudo, né? A Eucaristia é o próprio Cristo que vem até nós, em corpo e alma, corpo, sangue, alma e divindade que nos vem através da Eucaristia, nos comunica Ele mesmo, ou seja, todas as suas virtudes, tudo, seu amor, aquele coração sacratíssimo, nós comungamos.
E agora, ou seja, nesse tempo que a maioria, né, dos fiéis estão sem comunhão, né, ou seja, na comunhão espiritual que fazemos, ou seja, nos colocarmos, né? Por exemplo, podemos pedir ao nosso anjo que vá até o sacrário mais próximo, adorar a Cristo por nós, como nós não podemos chegar perto do sacrário muitas vezes, não podemos comungar, mas espiritualmente estamos comungando a Cristo. Ou seja, aquele ato de fé que eu faço na Eucaristia, que de fato que Cristo está na Eucaristia, eu me aproximo de Deus por esse ato de fé que eu faço. E eu comungo espiritualmente a Cristo. Cristo está presente em nós. Claro, não como materialmente como na Eucaristia, mas Ele está em nós. Nós podemos rezar, então, entrar em comunhão com Deus. Rezarmos profundamente. Depois ele fala sobre o sacramento da penitência, que devolve a graça aos pecados. A graça aos pecados não. Que o sacramento da penitência devolve a graça aos pecadores bem dispostos. Ou seja, ele nos devolve a nossa união com Deus. Ou seja, quando nós pecamos mortalmente, nós nos afastamos de Deus. E aí, pelo sacramento da penitência, nós nos incorporamos novamente. Nos unimos novamente a Cristo. E é necessário, então, para o sacramento da penitência, dizer o pecado claro e ter um arrependimento profundo. Ou seja, não querer mais pecar. Ou seja, a penitência não é só dizer os pecados. Ou só dizer os pecados que eu quero, omitir alguns. Se eu omitir algum pecado mortal, aquele sacramento foi inválido. Eu tenho que dizer todos os pecados que eu me recordo, né, que eu estou me recordando, os mortais principalmente, dizer todos, com o desejo de não mais pecar, arrependido, porque ofendemos a Deus, porque ofendemos aquele que tanto nos ama. E aí então o Padre nos dá a absolvição e nos dá a satisfação, que é a penitência que fazemos depois. Mas essencialmente é que nós possamos dizer os pecados, ou seja, nós temos que dizer os pecados, todos mortais, e nos arrependemos dele. E o Padre nos dá a absolvição. O sacramento da extrema-unção, ou da unção dos enfermos, né, que ele chama ainda de extrema-unção. Tanqueray. Diz ele, nos consola e conforta, reaviva a nossa confiança em Deus, recorda-nos que somos membros feridos de Jesus Cristo, que completamos sua paixão, que logo as dores serão recompensadas ao centro. Ou seja, é uma forma de nos aliviarmos, também fisicamente, mas principalmente espiritualmente, nos dá a força de lutarmos naquele momento de doença que vamos viver, que podemos estar vivendo. O sacramento da ordem, para aqueles que se ordenam padres, né? Diz ele que a ordem que lhes confere não somente o poder do sacerdócio, mas também a graça de exercê-lo santamente e a de entregar-se inteiramente a Deus, a serviço das almas. É um grau a mais na incorporação a Cristo. Assim como Jesus, eles recebem, embora em menor grau, uma plenitude de graça para comunicá-lo aos demais. Seja, quando alguém se ordena, quando eu me ordenei, qualquer sacerdote se ordenou, no dia da ordenação, ele recebeu a graça de exercer então o sacerdócio santamente, mas não só isso, de servir aos outros, né, de servir às almas, a graça, essa fortaleza de servir, né, de se dar aos outros também. Assim como também no sacramento do matrimônio, diz ele assim, esse sacramento lhes dá a graça que são necessárias para viver a união santa e indissolúvel, comparada por São Paulo como a união de Cristo à sua igreja. A graça de santidade conjugal que mantém a concupiscência da carne dentro de seus justos limites. Graça de abnegação para se dedicarem com doçura e firmeza à educação dos filhos. Ou seja, aqueles que se casam, eles ganham a graça então de doar-se um para o outro e para os filhos, né? Que assim, se Deus permitir. Bom, falamos de todos os sacramentos. Falamos. Bom, esse foi só um resumo sobre aquilo que os sacramentos, a vida sacramental que nós temos que viver. Os sacramentos nos ajudam também nesse processo de santidade, vivemos bem, né? Principalmente a Eucaristia e a penitência.
estamos privados dele, né? Fala assim, padre, mas se precisamos dele, como fazer? Então, claro, né, o sacramento existe para perdoar nossos pecados. Nós podemos fazer de forma profunda nossa contrição, uma contrição perfeita, se arrepender dos nossos pecados com desejo de nunca mais cometê-los. E é assim, claro, quando podemos confessar, nós vamos confessar. Isso não vai durar para sempre. Nós temos esperanças em Deus e logo vai passar. E vamos poder confessar, né? E comungar. Comungar fervorosamente. Que esse tempo que Deus está permitindo que vivamos, né, que seja para aumentar o fervor, o amor à Eucaristia, o desejo de mudar de vida, né, de parar de pecar. Bom, acho que era isso. Então, alguém tem alguma dúvida, pode mandar aí. Vou até abrir aqui no meu computador, para caso aparecer uma dúvida eu conseguir ler aqui também melhor. Nós temos que rezar, né? Ou seja, não podemos achar que vamos chegar ao céu sem rezar. E rezar para nós deve ser algo muito tranquilo, muito saboroso, porque nós vamos estar com Deus, mesmo que nós não sintamos nada, podemos às vezes estar cansados, mas saber que dependemos daquilo, dependemos da oração, para nos encontrarmos com Deus, com o amor da nossa vida. Assim como aquele casal de namorado, né, aquele casal novinho que faz de tudo para encontrar outro. Você pega a chuva, sei lá, sai de casa cedo para encontrar aquele que ama. E nós, no nosso lugar, no nosso quarto, no silêncio do nosso quarto, da nossa casa, podemos ter esse contato com Jesus. Nos unimos a Ele, silenciar o nosso coração e levar a nossa alma através de um livro, de uma oração vocal, muitas vezes. Às vezes rezando o Santo Terço, por exemplo, às vezes com mais tempo, né? Às vezes, aqueles mistérios nós vamos meditando, dando um tempinho a mais para meditar aquilo também, para fazer uma oração sobre aquele mistério, rezando, né? Oferecendo tudo a Deus, ou seja, também nos mortificando, oferecendo pequenas penitências do dia a dia, acordando no horário, né? Dormindo no horário, nunca comer mais do que o necessário, não ficar comendo o dia inteiro, a tudo. Ou seja, são pequenas mortificações, não são coisas ruins, pecados em si. Comer não é pecado, né? Ou seja, mas assim, nós podemos oferecer isso a Deus, né? Ou seja, aquilo no que eu falava no começo, do amor que dá a mais, que dá aquilo que não precisa, justamente isso. Ou seja, eu falo assim, não, por exemplo, né, temos duas opções no almoço ou na janta. E aí tem uma que eu gosto muito, uma lasanha, sei lá, que é algo que eu pessoalmente gosto muito. E depois eu tenho sei lá, abóbora. Também gosto, mas gosto menos do que lasanha. Então eu não vou deixar de comer a lasanha, mas eu vou comer um pedacinho pequeno e vou comer mais de abóbora para oferecer aquilo a Deus. Por amor a Jesus. Eu não precisava dar aquilo, mas eu quero dar. Quero me mortificar aquilo para dar a Jesus. Para pedir por alguma intenção especial, por alguém especial. Mas, tantas outras coisas que podemos pensar. Temos que amar muito. Ser santo é amar. Nada mais do que isso. Agora temos que aprender o que é amar. Dar a nossa vida total. Vamos conseguir nos unirmos a Deus através da nossa vida de oração, do seu caminho. Nós vamos falar mais, podemos em outras aulas falarem mais, ainda mais sobre oração também, e métodos e tudo mais. Podemos até falar de Santa Teresa, de Santa Teresinha e tantos caminhos, né, de santidade, de oração, de vida de oração. Mas já estamos dando quase uma hora aqui, então acho que vou chegando ao fim. Alguém quer mandar alguma dúvida?
Alguém está pedindo sobre oração a parte de Santo Afonso. Santo Afonso diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Tá bom? Depois também, se vocês quiserem darem algum tema que vocês queiram, né, a gente pode pensar também. Você pode depois escrever aí ou mandar no privado algum tema que nós podemos falar. Ok? Bom, foi uma grande alegria, né? Uma grande satisfação, porque nesse tempo de coronavírus esse é o meio que temos, né, para falar. Então, continuemos então, firme, com olhar para o céu, querendo ser santo, aproveitando todos os momentos, todas as oportunidades para a nossa vida de santidade. Que o Senhor nos conduza. Rezemos um pelos outros. Né? Vamos pedir então a Ave Maria, pedir a Nossa Senhora nessa Ave Maria então que nos una cada vez mais a ela, para que ela nos une a seu Filho Jesus. Que rezar por cada um de nós, para esse fim dessa pandemia, né? Rezar pelos nossos, né? Que ela nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte.